Prezados alunos, nesta lâmina nós vamos ter a oportunidade de estudar a anatomia patológica microscópica da necrose caseosa. É uma lâmina de pulmão, uma lâmina de um paciente com tuberculose. Na tuberculose, o paciente desenvolve uma inflamação crônica granulomatosa. Ela pode ocorrer em vários órgãos, o pulmão é um dos órgãos mais acometidos. E esse paciente pode desenvolver áreas de necrose, e essas necroses tipicamente são necroses caseosas. Neste aumento, eu vejo uma área ainda de pulmão normal e aqui a área da necrose. Então, primeiro nós vamos observar ainda o pulmão normal, sem necrose. Ele não está totalmente normal, porque ele está desenvolvendo aqui um processo inflamatório, mas ainda é uma área sem necrose. Vamos aumentá-la para a gente poder observar aqui, ó, os alvéolos pulmonares. Então, eu tenho a estrutura do pulmão preservada, alguns vasos hiperemiados, está ocorrendo um processo inflamatório aqui, a presença de bronquíolos, os alvéolos pulmonares. E chama atenção, essa transição aqui para a área de necrose, olha. Então, eu tenho aqui a região de alvéolos pulmonares, vou aumentar um pouquinho mais, olha. A gente está vendo muito bem aqui os espaços alveolares, os alvéolos preservados. Chama atenção aqui essa transição dessa área onde eu não tenho necrose para a área de necrose. Olha aqui, ó, a gente vê muito bem aqui a transição. É uma transição abrupta, não é? Bem, o que chama atenção inicialmente na área de necrose? Inicialmente, eu observo que eu tenho uma massa acidófila, ou seja, uma massa que na coloração por hematoxilina e eosina tem a coloração rosa, uma massa acidófila. Por que eu tenho uma massa acidófila? Porque os limites celulares foram perdidos. Ou seja, os limites celulares aqui, olha, dessa área normal, na área de necrose, os limites celulares foram perdidos. Ou seja, eu não consigo, observando apenas essa área de necrose, identificar o órgão, porque os limites celulares foram perdidos. Quando eu aumento aqui, eu sei que é pulmão, porque eu consigo ver uma área sem necrose ainda. Mas se eu venho para cá, aumento, da última vez eu diminuí, mas se eu venho aqui e aumento, vem maior aumento, e fico só na área de necrose, eu vejo que eu não consigo observar que órgão que é este. Por quê? Porque os limites celulares foram perdidos. Como o citoplasma das células fica acidófilo durante a necrose e os limites celulares foram perdidos, eu tenho a formação de uma massa acidófila. Lembrando, gente, que macroscopicamente essa área aqui ela fica como queijo, mas isso é na macroscopia. Eu estou tratando aqui da microscopia. Então, toda essa área de necrose caseosa, microscopicamente, ela é uma massa acidófila. Macroscopicamente, ela é uma massa branca com aspecto de queijo. Bem, o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho também a presença de núcleos em picnose, cariorrex e ou cariólise. E essa presença desses núcleos vai ser melhor observada aqui, ó, nessa área de transição. Depois eu vou até falar por quê. Eu tenho aqui, olha, núcleos picnóticos, ou seja, núcleos pequenos, olha. Eu tenho pequenas áreas de cariorrex, onde eu tenho fragmentação nuclear, e eu tenho ausência de núcleos, que é cariólise. Então, aqui eu tenho uma transição, de uma área ainda sem necrose para uma área com necrose, e nessa transição eu consigo ver sim, quando eu comparo, os núcleos estão menores, picnóticos, alguns estão se fragmentando, é cariorrex, e eu tenho ausência de núcleo também, que é cariólise. Isso é interessante ser observado mais nessa área de transição, eu vou explicar por que depois, mas a gente consegue ver, bem aqui, ó. Aqui ainda normal, aqui necrosado, e eu tenho alguns núcleos pequenos, picnose, alguns núcleos fragmentados, cariorrex, e ausência de núcleos, que é a cariólise. Bem, outra coisa que chama muita atenção é que na massa acidófila eu tenho essas áreas basofílicas, ou seja, essas áreas mais roxinhas. Essas áreas basofílicas, elas são áreas de calcificação.
É uma calcificação chamada de calcificação distrófica. Quando sais de cálcio se precipitam sobre áreas de necrose, eu tenho uma calcificação e eu denomino essa calcificação como calcificação distrófica. Então, em toda a área de necrose, eu tenho aqui, olha, massas, áreas basofílicas, são grumos, são massas. Tudo isso aqui são áreas de calcificação. Como essa calcificação pode ser muito pequenininha, eu gostaria que vocês não a confundissem com núcleos em picnose, tá? É claro, elas podem ser pequenas, mas o volume é bem maior que o de um núcleo. Mas, olha, são áreas calcificadas, depósitos basofílicos, que a gente chama de calcificação distrófica, né? Elas podem ser muito grandes, como aqui, ou elas podem ser menores, e a gente tem que tomar cuidado para não confundir com núcleos em picnose ou cariorrex eventualmente. Por isso que eu acho interessante que a gente observe a picnose, a cariólise e a cariorrex, mas nesse limite aqui. Aqui, como curiosidade, mas muito importante, a gente não está estudando ainda esse processo patológico, mas isso aqui, olha, é uma célula gigante do tipo Langhans, que é vista nos granulomas da tuberculose, porque a tuberculose é uma doença inflamatória granulomatosa, tá? Uma célula gigante do tipo Langhans. Ela é formada a partir da fusão de macrófagos. Bem, o que é mais importante nessa lâmina, então, é essa área de necrose caseosa, que se caracteriza por quê? Por limites celulares perdidos, formando uma massa acidófila, e nesta massa eu observo núcleos em picnose, cariorrex e cariólise. Então, uma lâmina de necrose caseosa em pulmão.